Olá, irmãos, tudo na paz? Irmãos, eu quero trazer uma palavra que está lá em Joel, capítulo 2. Uma palavra que veio muito ao coração. Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos juntos? Diz assim: Dia do Senhor, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor no Monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, meus irmãos, essa palavra aqui em Joel, ela é muito forte. Essa aqui é uma palavra que ela fala o dia do Senhor, explicitamente no dia do Senhor. Então, meu irmão, essa palavra veio ao coração pelo seguinte: muitas pessoas acreditam em Deus. Aliás, a grande maioria que você chega na rua e você conversa e você diz assim, fala de Deus, elas acreditam em Deus. Mas o problema é que elas não conhecem a Deus. O problema é que elas também não procuram querer conhecer a Deus. Muitas pessoas não conseguem entender e muitas não querem buscar esse entendimento. Ao mesmo tempo, é como se elas estivessem num sono profundo. É como se elas estivessem dormindo. É como se elas não compreendessem exatamente. As coisas deste mundo, meus irmãos, elas trazem uma cegueira para as pessoas. Elas têm debaixo dos olhos dela um tesouro, que é a palavra do Criador. E ao mesmo tempo elas não conseguem ver isso como uma fonte de autoridade, entende? Então elas não conseguem se aproximar dessa palavra. Mas o nosso papel é falar para elas, mesmo que elas não gostem, mesmo que isso cause nelas um desconforto. Haverão aqueles que vão te dar ouvidos. Haverão pessoas que você vai levar a palavra para elas e a palavra elas vão ouvir. Você vai plantar uma semente ali. E essa semente, meus irmãos, ela não vai dar fruto naquele momento ali, mas você vai só jogar a semente. O fato é, meus irmãos, é que a grande maioria não faz ideia de que elas já nascem no pecado. A grande maioria das pessoas não fazem ideia de que elas já nascem sob juízo, sob condenação. E que é só por meio de Jesus Cristo que elas poderão serem salvas, só por meio de Jesus Cristo. A grande maioria não faz nem ideia que precisa ser salva. A grande maioria não faz ideia do que Jesus fez na cruz. A ponto de que, se você diz para elas assim, que
nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Se você diz para ela que todos nós, né, aquele que não crê já está condenado, no coração dessas pessoas causa um desconforto, um espanto, porque ninguém chegou para elas e entregou a real para elas. Ninguém chegou para elas e falou francamente o que precisa ser dito. Neste exato momento, muitos pregadores estão dentro de igrejas, púlpitos, com o microfone na mão, com a oportunidade de levar as boas novas para as pessoas, com a oportunidade de levar o Evangelho, de levar a seriedade que é o Evangelho, a seriedade que são as boas novas, a seriedade, né, que são as palavras de Jesus. Porque sim, meus irmãos, é uma seriedade. Porque as boas novas é algo muito bom, mas é algo muito sério, porque aquele que não crê, né, não será salvo, não conhecerá Jesus, não beberá da água da vida, né? Então, é muito sério. Neste exato momento, muitos pastores, pregadores estão com o microfone na mão, com a oportunidade de levar a verdade para as pessoas e não falam. Ficam transitando em textos, pregam 40 minutos, 50 minutos, às vezes um único versículo. Que não quer dizer muito, às vezes um único versículo que não quer dizer muita coisa, não quer dizer algo relevante para a vida dessas pessoas. Como assim algo relevante? Salvação. Por que não estão falando de salvação? Por que não estão falando do Evangelho? Por que não estão falando das boas novas? Jesus morreu na cruz pelas boas novas, para trazer as boas novas. Apóstolos, a igreja primitiva, as pessoas lá atrás que conseguiram conservar a palavra do Criador para que hoje nos nossos tempos, a gente tenha acesso. Essas pessoas, elas passaram por grandes provações para hoje a gente ter essa palavra, a gente ter as boas novas, né, os textos, para você poder levar adiante. Porque o que vale mesmo, meus irmãos, são as boas novas. A coisa mais importante que uma pessoa pode pregar hoje em dia é as boas novas. E a pergunta é: por que não pregam as boas novas? Você vê púlpitos, de novo, microfone na mão, pregadores, bons, com muita oratória, com muita destreza, mas transitando em textos lá do Velho Testamento, transitando em textos que não apontam para o grande dia, que não apontam para o Salvador, que não apontam para o novo nascimento, que não apontam para a renovação de mente, que não apontam para o arrependimento, para o pecado, que não apontam para esse lado. Transitam em textos lá no Velho Testamento, que não querem dizer muita coisa, não querendo desmerecer a palavra
do Criador. Não é isso que eu quero dizer, meus irmãos. Mas às vezes pegam textos falando coisas que não são tão relevantes aos tempos em que estamos vivendo. Né? Existe uma urgência nesse momento. Pregar a palavra, pregar as boas novas. Afinal, foi para isso que o Senhor nos chamou. O pregador que está com o microfone na mão, ele foi chamado para pregar as boas novas, para pregar o arrependimento, para dizer a verdade para as pessoas, para ser boca do Criador, para ser boca de Jesus, para falar do Evangelho. Essa é a missão, é para isso que ele é levantado, para falar. E você vê estes pregadores, pastores, com o microfone na mão, mas não dizem muita coisa. É como se a palavra deles saísse vazia. Pois bem, meus irmãos, o tempo em que estamos vivendo, ele é um tempo, como diz aqui em Joel. Esse texto de Joel, ele está lá no Velho Testamento também. Ele está apontando para aquele grande dia que vai vir. Ele está apontando que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos os povos da terra. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. É muito triste quando você vê uma pessoa na rua, você vai conversar com ela e você tem a oportunidade de falar da palavra do Senhor, do Evangelho. E você ouve da boca da pessoa, não, eu acredito em Deus. Mas ela não conhece a Deus. E aí você diz, e as boas novas? Você conhece as boas novas? Ah, o quê? O que é boas novas? O que é isso? Né? Muitas você vai dizer isso para elas e elas vão se interessar, vão olhar isso como algo bom. Né? Louvado seja Deus. Uma porta se abre para você falar a verdade. Uma porta se abre nesse momento para você largar uma semente ali. Mas aquela semente ela tem que ser verdadeira. Aquela semente ela tem que ser específica, pontual, certeira. Para fazer aquela pessoa ir para casa refletir. Claro que é o Espírito do Pai que nesse momento está agindo. É o Espírito do Pai que nessa ocasião está trabalhando os bastidores ali. É o Espírito do Pai que vai abrir o coração daquela pessoa. Mas dentro de nós nós temos que ter a intenção de largar uma semente verdadeira para aquela pessoa. Eu não posso dizer uma palavra vazia para aquela pessoa, dizendo para ela simplesmente, Jesus te ama, tudo bem, sim, Ele nos ama. De repente essa pessoa está cansada de ouvir já todo mundo na rua dizendo, eu sei, Jesus te ama, ela vem em tudo que é lugar, sim, Jesus te ama, tá, mas
Meu pai e minha mãe também me amam, né? Então, assim, a palavra, meus irmãos, ela tem que ser... A semente, ela tem que ser jogada para a pessoa refletir, para a pessoa ser instigada. E isso só vem por meio da verdade, para você largar a verdade ali para a pessoa. Mesmo que ela não goste, mesmo que aquilo cause um desconforto, nós não podemos ficar hesitando, nisso. Mas o que eu quero dizer é que a grande maioria das pessoas, elas acreditam em Deus, elas acreditam no Papai do Céu, elas falam, né? Papai do Céu. Porém, elas não conhecem o Criador. Porém, elas não sabem. Elas nem sabem do juízo, elas nem sabem do que vem pela frente. Elas nem sabem que a condição delas nesse mundo já é uma condição de juízo. E elas nem sabem que o que Jesus fez na cruz é a obra que vai livrar ela dessa condição. E elas também nem sabem que elas precisam nascer de novo. Elas também não sabem que elas estão mortas espiritualmente. Então, meus irmãos, elas não sabem de muita coisa. O nível de cegueira é muito grande. Aqueles que dizem levar a palavra do Criador, de novo, né? Estão com o microfone na mão, estão em cima do púlpito, que ficam transitando em textos que não levam a pessoa para o arrependimento, para o novo nascer, para o juízo, que não fazem a pessoa refletir. Isso é muito triste, meus irmãos, porque isso é muito triste. Esse texto de Joel, ele falou muito ao meu coração, porque ele me traz uma esperança, meus irmãos. Porque ele diz assim, os seus filhos, suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém. Haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles dias, para aqueles a quem o Senhor chamar. Essa é a esperança, meus irmãos. O Senhor derramará do seu Espírito. Essa é a esperança. Nós que estamos vivendo nessa época, vivendo nesse tempo, você, meu irmão e minha irmã, que tem essa reflexão assim como eu,
você é bem-aventurado porque você tem a palavra, a oportunidade de levar a palavra, porque há muitas pessoas por aí que estão sedentas dessa palavra, que estão assim carentes, precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que vai trazer um ânimo para o coração delas, uma palavra que vá lá na frente, que vá trazer um renovo. Então muitas pessoas estão sedentas por uma palavra de conforto e principalmente para que elas sentem, elas sabem no coração delas que existe algo errado nesse mundo. Elas sabem no coração delas que há um engano nesse mundo. E se alguém não levar a verdade para elas, se alguém não plantar uma semente para elas da verdade, elas poderão viver a vida delas inteira nesse mundo e sequer ter conhecido a verdade. E chegará naquele grande dia e elas não irão entender o que aconteceu. Porque como elas crerão naquele a quem ninguém pregou, a quem ninguém falou? Como crerão se não há quem preguem? Né? Como elas poderão crer em alguém que elas nunca ouviram falar, a uma palavra que elas nunca foi apresentado aquilo para elas? Então, meus irmãos, fica essa reflexão nesta noite. Muito obrigado aí pela presença dos irmãos. Essa reflexão, ela pesou muito ao meu coração nesta noite. E convido os irmãos a refletirem, convido os irmãos também a lerem essa passagem lá do livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, meus irmãos. Meditem nessa palavra. E é isso, meus irmãos. Tenham um bom dia, que a paz do nosso Senhor aí habite nos irmãos. É isso. Um abraço, que o Criador os abençoe.